Fala aí pessoal da Nath Teens, beleza? Gustavo por aqui mais uma vez. Hoje a gente continua nessa série de 1 João. Vamos falar hoje sobre o anticristo, hein? O anticristo, tema difícil. Brincadeira, pô, vamos lá. O anticristo, só um detalhe interessante. A gente vai ler, a gente tá hoje no texto de 1 João, do capítulo 2, dos versículos 18 até o 27. Ele fala sobre o anticristo, só que um detalhe importante, assim, ele não está falando sobre o anticristo final, aquele anticristo que a gente vê em Apocalipse, que é o Satanás encarnado, que ele vai unificar as nações e tal. Não é esse anticristo que a gente está falando. Agora a gente está falando sobre um espírito de anticristo que age na vida dos homens. Bom, toda a mensagem ela gira em torno da primeira frase que João fala no versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Tudo vai girar em torno disso. Em primeiro lugar, a gente precisa entender por que é a última hora. Isso significa que Jesus está voltando. Essa é a última hora que está na beira da volta de Jesus. Falta muito pouco para Cristo voltar, sabe? E quando a gente se encontra diante dessa verdade, de que Cristo está voltando, de que a volta dele é breve, que ele é tipo daqui a pouco, ele pode voltar amanhã de manhã, ele pode voltar enquanto eu estiver gravando esse vídeo, ia ser muito engraçado, mas ia ser muito bom. Ele pode voltar daqui a pouquinho, sabe? Então, isso precisa ser algo presente na nossa mente. Quando a gente tem em mente que essa é a última hora, isso precisa mudar a maneira que a gente vive. Não dá pra continuar vivendo do mesmo jeito, sabendo que Cristo está à porta voltando, sabendo que Deus é real, que Cristo é real e que Ele está vindo buscar a igreja dele, certo? Então a primeira coisa que ele fala ali sobre de que é a última hora é que sabemos disso porque tem surgido muitos anticristos. No versículo 18, o que é esse espírito do anticristo? O que são esses anticristos que têm surgido? São aqueles que faziam parte, eles estavam nas congregações, aqueles que estão dentro das congregações, muitas vezes em cima do altar, em cima do púlpito, com o microfone na mão. Sabe, quem são esses anticristos que surgem? Esses anticristos são aqueles que negam a Deus, esses que negam a Cristo. Não é simplesmente dizer eu não acredito, o ateu é o anticristo, então por que ele fala que não acredita em Deus? É uma negação um pouco mais densa, é aquele que nega a palavra de Cristo, é aquele que sobe no altar para falar que é a cobertura espiritual da igreja como se ele estivesse no lugar de Deus, é aquele que nega a palavra de Cristo dizendo que se você não fizer isso, Deus não vai te aceitar, que se você não fizer tal coisa, Deus não vai te amar. Ele está negando a Cristo. Esse é o espírito do anticristo, é aquele que diz que a Bíblia é insuficiente e que você precisa de uma atualização. Esse é o espírito do anticristo que age, sabe? Isso é negar a palavra de Cristo. Só que tudo isso acontece por conta de algo que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, chamado apostasia. Antes do espírito do anticristo invadir o coração do homem que estava ali na congregação, que estava ali na igreja, antes ele passa por esse momento de apostasia. A apostasia é o abandono deliberal da fé, é um abandono total da fé em Cristo. Você abandona totalmente as palavras de Cristo. E quando você passa por esse processo de apostasia, você está perdido, meu irmão. Quando você se apostatou, você já era, sabe? Só que além desse alerta de que tem surgido o anticristo, o apóstolo João ele dá um alerta um pouco mais pesado, um pouco mais profundo. Ele está falando agora sobre você. O alerta que ele dá no versículo 24 e 25 é que nós precisamos nos manter na verdade que nós recebemos desde o princípio. Tem surgido anticristos falando muitas mentiras, tem surgido pregadores, tem surgido pessoas que não estão lá em evidência, mas dentro da igreja, negando o próprio Cristo e nos levando a atitudes pecaminosas, mas nós precisamos nos manter na verdade que recebemos desde o princípio. E que verdade é essa? Sabe quando você chegou ali na igreja, quando seu amigo te convidou para ir para a igreja, sabe quando seu amigo evangelizou você? Ele falou, cara, Jesus, ele era o próprio Deus e ele se fez homem, ele morreu pelos seus pecados porque ele te ama, cara. Porque ele ama você, ele ressuscitou no 3º dia, ele perdoou todos os seus pecados e agora a única coisa que ele quer é seu coração. Ele quer que você se entregue para ele. E naquele momento, quando você ouviu aquela palavra do evangelho, você se entregou para isso. Você entregou seu coração para Jesus e falou, cara, é tudo que eu quero. Esse Jesus é o que eu quero. Sabe, essa verdade, se mantenha firme nela. A verdade que você recebeu no começo da sua conversão. A verdade que você ouviu. A gente fala muito sobre algo novo. Mas a mensagem do evangelho é a mesma. Porque ele é suficiente. A mensagem do evangelho, ela continua a mesma, do princípio ao final. De que Deus
sendo Deus, se fez homem por amor aos homens e morreu numa cruz por amor aos homens e ressuscitou. E agora o que ele quer é que você mate os seus desejos para que ele viva dentro de você. Pegue essa verdade e enraize ela no seu coração. Sabe como você absorve cada vez mais dessa verdade? Lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Sabe, não gaste tanto tempo nas redes sociais. Gaste mais tempo mergulhando nessa palavra tão genial, sabe? Às vezes você acha a Bíblia um livro chato porque você nunca gastou tempo lendo ela, entende? É engraçado que aqueles que leem cada vez mais se apaixonam por ela, entendeu? Então, mano, e no terceiro ponto que ele fala é que nós precisamos nos manter nessa verdade, mas isso não é algo independente, não é eu me esforçando simplesmente para me manter nisso. Ele fala que nós temos a unção que provém do santo. Isso é um detalhe interessante, a unção não provém do pastor que orou por mim, a unção não provém do olhinho que o bispo derramou na minha cabeça, a unção provém de Jesus. Isso está no versículo 20 e no versículo 27, mas o que é essa unção? A unção, eu creio que seja a capacitação de Deus em nós. A Bíblia diz que Jesus, ele é ungido, ele é o ungido. Isaías 61, no versículo 1, falando de Jesus, diz que ele ungiu Jesus para pregoar as boas novas aos pobres. E nós que viemos depois de Jesus, nós que viemos a partir de Jesus, tudo que nós fazemos é a partir de Jesus, é por causa de Jesus. Então, como Jesus ele é o ungido e ele vive dentro de nós, nós temos a unção dentro de nós. E essa unção de Cristo em nós é o que nos dá capacidade para todos os dias nos mantermos firmes na verdade que recebemos desde o princípio. Então, essa missão que João nos dá de continuarmos prosseguindo em direção ao alvo, de continuarmos crendo na palavra de Deus, de continuarmos nos apegando à palavra de Deus, essa missão, ela só é possível quando a vontade de Deus, quando Cristo, ele continua vivendo dentro de nós. Porque Cristo nos deu essa unção, ele nos capacitou, é que nós conseguimos andar em santidade todos os dias, certo? Então, é chegada a hora, galera. É a última hora. Vamos nos manter firmes e fiéis a Deus. Nos manter temendo ao Senhor. Sabe, é uma guerra contra a apostasia. Às vezes você não tá sentindo nada, mas é uma guerra você continuar crendo em Deus, confiando, vivendo a palavra dele, pregando a palavra dele mesmo sem sentir nada. Mas continue lutando com isso. Continue guerreando contra a sua mente e o seu coração. É a última hora. O noivo tá na porta, a noiva precisa estar preparada. Amém? E se mantenha tão firme na palavra de Deus para que você não seja enganado pelos anticristos que têm surgido. Assim como João fala no versículo 26. Amém? Foi um privilégio estar mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra transforme as nossas vidas. E é isso. Vamos prosseguir em direção ao alvo. Curte, dá like, compartilha com a rapaziada. Vamos pregar. Se é querendo ou não você compartilhar com alguém, é uma semente que ela joga no coraçãozinho dela. E é isso. Deus abençoe. Falou.